Olá, meninas! Nessa videoaula, vamos começar a trabalhar o nosso jogo de banheiro com bordado em ponto ilhós. Eu produzi ele com os barbantes número 6, trabalhei com 3 cores, que é o barbante natural e outras 2 cores. Essa que eu tenho aqui em cima é o azul jeans e o amarelo mesclado. Vamos começar fazendo o tapete do lavabo. Vou puxar aqui para você ver. Vou mostrar para você um pedacinho dos detalhes aqui do bico, que dá um charme todo especial ao seu tapete. E tenho essa outra versão aqui, trabalhada com barbante natural, o rosa mesclado e o azul celeste mesclado. Olha que bonito que fica o bico. Vamos começar essa videoaula fazendo esse tapete e depois vamos fazer outras 2 peças, que será o tapete do pé do vaso e mais a capa para a tampa do vaso. Eu tenho certeza que esse jogo será um sucesso entre as suas clientes e as suas amigas. Ok, meninas? Então vamos começar. Vamos começar com o barbante natural número 6 e a agulha a 3,5. Então, eu vou prender o fio na agulha e vou fazer 43 correntes. Com as minhas 43 correntes já prontas, eu vou voltar na 5ª corrente a partir da agulha. Então, vou contar 1, 2, 3, 4, 5. E aqui na 5ª, eu vou fazer um ponto alto. Agora, vou fazer mais 5 pontos altos, cada um em uma corrente de base. Então, ficou dessa forma. Aqui, essas primeiras correntes aqui, eu conto como um ponto alto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Faço uma corrente de separação, salto uma corrente aqui na base. E agora, vou fazer um bloquinho com mais 7 pontos altos. Então, ficou assim, mais 7 pontos altos. Então, eu tenho 2 bloquinhos de 7 pontos altos, separados por uma corrente, e vou fazer o mesmo por todas as correntes que eu tenho aqui na base. Então, salto uma corrente de base, faço uma corrente de separação, salto uma corrente na base e volto a fazer os blocos. Então, vou terminar os meus bloquinhos aqui, sempre fazendo 7 pontos altos, separados por uma corrente. Vou terminar a carreira e já volto mostrando para você como ficará. Terminada a carreira, eu terei 5 blocos com 7 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Agora, vamos fazer
2 correntes, viro o trabalho e no próximo ponto de base eu faço um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Faço uma corrente de separação, salto um ponto aqui na base e agora vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço novamente uma corrente, salto aqui a próxima corrente na base e volto a fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Novamente faço uma corrente, salto um ponto aqui na base e faço mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, essa é a sequência dessa carreira. Eu vou fazer o mesmo por toda a carreira, vai ficando assim, bloquinhos com 3 pontos altos. Então, vou terminar a carreira e já volto mostrando para você como ficará. Terminada a carreira, estará dessa forma, toda com bloquinhos com 3 pontos altos. Vou fazer novamente 2 correntes, viro o trabalho e agora vou trabalhar novamente um bloco com 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, aqui as primeiras 2 correntes eu conto como um ponto alto, já fiz mais 2 pontos altos, aqui na correntinha, na base eu vou fazer mais um ponto alto. E em cada um dos 3 pontos altos de base, eu faço um ponto alto. Então, ficou dessa forma, um novo bloquinho. Faço uma corrente, salto a corrente de base e volto a fazer 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço novamente uma corrente, salto uma corrente aqui na base e volto a trabalhar os blocos com 7 pontos altos. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou terminar então a carreira e já volto te mostrando como ficará. Terminada a carreira, nosso trabalho estará dessa forma. Então, aqui eu já tenho a formação dos quadrinhos. Agora eu vou fazer 4 correntes. Viro o trabalho, salto o primeiro ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Faço uma corrente de separação, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Faço novamente uma corrente, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Faço uma corrente de separação, salto aqui a corrente de base e no próximo ponto de base faço um ponto alto. Novamente uma corrente, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e já volto te mostrando como ficará. Terminada a carreira, nosso trabalho estará dessa forma. Então, eu tenho aqui 4 carreiras prontas. O que eu vou fazer agora é repetir essa mesma sequência. Primeiro, eu vou fazer essa carreira aqui com blocos com 7 pontos altos. Depois eu volto trabalhando nos bloquinhos com 3 pontos altos, novamente 7 pontos altos
E depois aqui essa sequência de um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente até o final da carreira. Sempre vou fazer as duas correntes para virar, para dar altura de um ponto alto, e quando eu vier trabalhando essa aqui dos quadrinhos, eu faço 4 correntes. Então, para fazer a próxima carreira, nós vamos fazer então 2 correntes, viro o trabalho. Aqui na corrente de base eu faço um ponto alto e no próximo ponto faço um ponto alto. Faço na próxima corrente um ponto alto e no próximo ponto de base um ponto alto. Novamente na próxima corrente faço um ponto alto e no próximo ponto de base faço um ponto alto. Então, ficando dessa forma. Agora, faço uma corrente de separação, salto a próxima corrente e agora volto a trabalhar os meus 7 pontos altos. Então, ficando dessa forma. Para fazer o nosso tapete do lavabo, eu vou fazer um total de 31 carreiras. Então, vou começar com essa carreira aqui de 7 pontos altos em cada bloco e vou terminar também com a carreira com 7 pontos altos em cada bloco. Então, vou repetindo essa mesma sequência aqui até ter um total de 31 carreiras. Então, volto já mostrando para você já essas minhas 31 carreiras já finalizadas. Terminadas as minhas 31 carreiras, o nosso trabalho estará dessa forma, todo formado em quadrinhos. Então, eu já cortei a sobra dos fios, tanto aqui do princípio do trabalho quanto do final. Cortei e arrematei o excesso que sobrava. Então, já vamos começar a trabalhar agora com o nosso fio colorido. Agora, vamos começar a trabalhar com fio colorido. No caso dessa videoaula aqui, eu vou trabalhar com fio rosa. Então, eu vou prender o fio na agulha. Vou vir aqui no penúltimo ponto que eu tenho atravessado aqui na lateral, bem na direção aqui do quadrinho que eu tenho aqui no meio. E vou prender aqui fazendo um ponto baixo. Agora, faço 2 correntes para a altura de um ponto alto e faço mais 2 pontos altos. Ficando dessa forma. Faço 2 correntes. E aqui no próximo ponto de base, que é esse ponto aqui do cantinho, faço 2 pontos altos. Agora, eu vou virar o tapete. E aqui no primeiro ponto que eu tenho aqui na base, eu vou fazer mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Primeiro, eu fiz, então, os 3 pontos altos, as 2 correntes, e depois eu vou trabalhar um bloco com
2 pontos altos, 2 pontos altos, 2 pontos altos, 1 e 1, ok? Agora eu vou fazer uma corrente, salto um ponto aqui na base e vou fazer um ponto alto. Aqui na minha corrente que eu tenho de separação, eu faço um ponto alto. E no próximo ponto de base, faço mais um ponto alto. Então, formei um bloquinho com 3 pontos altos. Agora, faço uma corrente de separação, salto um ponto aqui de base e vou agora trabalhar mais um bloquinho com 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço uma corrente, salto uma corrente aqui de base e volto a trabalhar um bloquinho com 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço uma corrente, salto um ponto de base e faço mais um bloquinho com 3 pontos altos. Então, aqui eu tenho 4 bloquinhos com 3 pontos altos e vou fazer mais 3 bloquinhos. Com os 7 bloquinhos, então, já prontos, eu faço uma corrente de separação e vou fazer 2 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. E no próximo, mais 2 pontos altos. No próximo, faço mais 2 pontos altos. Vou virar o trabalho e aqui no próximo ponto de base que fica atravessado, eu faço 2 pontos altos. Faço 2 correntes de separação e aqui no próximo ponto de base, faço 3 pontos altos. Então, até agora está dessa forma. Aqui nesse canto aqui, eu fiz a mesma sequência que tínhamos trabalhado nesse aqui. E aqui ao meio, fiquei com 7 bloquinhos com 3 pontos altos cada um, sempre separados por uma corrente. Então, aqui na lateral, onde os pontos vão ficando atravessados aqui na base, eu faço 2 correntes, depois do primeiro bloquinho, vou saltar aqui um ponto que eu tenho que fica atravessado e no próximo, bem aqui onde eu tenho os quadrinhos vazados, eu vou fazer 3 pontos altos. Faço 2 correntes, salto novamente aqui um ponto de base e no próximo faço mais um bloquinho com 3 pontos altos. Faço 2 correntes,
E aqui no salto o próximo ponto de base e no próximo, que é onde ficam os quadrinhos aqui vazados, eu vou fazer novamente um bloquinho com 3 pontos altos. Então, vai ficando dessa forma. Eu tenho 4 bloquinhos, então, já prontos. Vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e terei um total de 15 bloquinhos, sempre com 3 pontos altos e separados por 2 correntes. Entre um bloquinho e outro, sempre vou pular um ponto que eu tenho atravessado aqui na lateral. Então, vou fazer a carreira e já volto mostrando para você como ficará. Na carreira, ficou dessa forma, então, com os 15 bloquinhos com 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer mais 2 correntes e no próximo ponto de base, eu faço 2 pontos altos. Viro o trabalho aqui na lateral e no próximo ponto de base faço 2 pontos altos. No próximo ponto de base faço mais 2 pontos altos. E no próximo faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Então, aqui é aquela sequência que fizemos aqui da lateral, onde nós fazemos primeiro os 2 pontos altos, novamente 2 e 2 e depois 1 e 1, como fizemos do outro lado. Então, agora eu vou trabalhar a sequência com 3 pontos altos, são 5 bloquinhos com 3 pontos altos e saltando apenas um ponto aqui na base de distância entre um bloquinho e outro e fazendo uma corrente de separação. Então, vou fazer os 5 bloquinhos, faço a outra lateral e volto trabalhando. Agora serão 14 bloquinhos, porque aqui no princípio nós já fizemos o primeiro bloquinho. Então, vou terminar toda essa carreira do tapete e você faça então a mesma sequência que já fizemos e volte mostrando então como ficará. Finalizando a carreira, eu vou fazer as 2 correntes, venho aqui na segunda corrente que iniciei a carreira e faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou cortar o fio. Vou puxar ele aqui por dentro. Viro aqui atrás. Então, eu tenho 2 pontas de fio, aqui iniciei a carreira e aqui finalizei. Então, vou pegar o pontinho aqui do meio. Trago o fio que finalizei um pouco aqui para baixo. Acerto ele aqui. E agora eu vou fazer 3 nós. Faço o primeiro, sem puxar muito, para que o ponto não fique torto aqui em cima. E agora, no segundo e no terceiro, eu fecho eles bem forte aqui. E agora vou cortar o excesso do fio. Vou fazer o mesmo por todas as carreiras que formos trocando de cor, para que o nosso trabalho já vá ficando já com os fios arrematados. Então, vou mostrar para você como ficou a carreira. Ok? Vamos voltar a trabalhar agora com fio natural. Então, eu prendo o fio na agulha. Venho aqui na última alcinha, que eu tenho aqui em uma das partes mais largas aqui do tapete,
antes do canto, é a alcinha antes do canto, e faço um ponto baixo. Faço mais 2 correntes para a altura de um ponto alto e mais 2 pontos altos. Agora eu vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. E no próximo, mais 2 pontos altos. Agora, vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. E na próxima alça que eu tenho aqui de correntinha, eu faço 3 pontos altos. Então, eu tenho formado aqui o primeiro canto. Agora, faço uma corrente de separação e na próxima alça, volto a fazer os bloquinhos com 3 pontos altos. E agora, vou fazer essa sequência de bloquinhos aqui por toda essa lateral. Então, faço uma corrente e na próxima alça faço 3 pontos altos. Novamente uma corrente e na próxima alça mais 3 pontos altos. Então, sempre trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos, separados sempre por uma corrente. Aqui já na última alça, eu faço os 3 pontos altos. E agora vou fazer, então ficou dessa forma. Agora vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. E no próximo, mais 2 pontos altos. Completo aqui fazendo 3 pontos altos, um em cada ponto de base. E na próxima alça, eu faço 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes e na próxima alça, 3 pontos altos. Agora, eu vou descer aqui pela lateral, trabalhando sempre os bloquinhos com 3 pontos altos e 2 correntes de separação. E quando eu chegar aqui no canto, eu vou fazer a mesma sequência. Depois do último bloquinho, eu faço 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Depois vou fazer 2 pontos altos, depois 2 pontos altos, 3 pontos altos para completar aqui o canto.
Na alcinha, faço novamente 3 pontos altos e volto fazendo os bloquinhos com 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui na lateral maior, sempre vamos fazer os bloquinhos com 3 pontos altos e 2 correntes de separação. E nas duas laterais menores, vamos trabalhar os bloquinhos sempre fazendo uma corrente de separação. E os cantos são a mesma sequência. Então, vou terminar a carreira e volto mostrando para você como ficará. Terminada a carreira, nosso trabalho estará dessa forma. Então, já arrematei o fio, cortei e arrematei. Fiz da mesma forma, puxando o fio aqui para trás e dando um nozinho, como fizemos antes com o rosa, ok? Então, vamos voltar a trabalhar com o fio rosa. Eu vou prender o fio na agulha e vou vir aqui na última alcinha que fizemos na carreira anterior, é a alcinha antes do canto. Faço um ponto baixo, 2 correntes para dar altura de um ponto alto e mais 2 pontos altos. Faço 2 correntes, salto 3 pontos aqui na base, 1, 2, 3, no quarto. Eu faço um ponto alto, depois novamente um ponto alto e um ponto alto. Então, ficaram 3 pontos altos. Agora, vou fazer 5 vezes de 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, aqui eu fiz os 2 primeiros e em 4 pontos de base, vou fazer novamente mais 2 pontos altos juntos. No final, terei uma sequência de 5 vezes de 2 pontos altos juntos. Então, aqui eu fiz 5 vezes de 2 pontos altos. Agora, eu volto a trabalhar 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço uma corrente de separação, salto os próximos 2 pontos altos e faço um bloquinho com 3 pontos altos. Como eu começo a trabalhar novamente aqui na lateral mais estreita, então aqui eu vou fazendo apenas uma corrente de separação entre os bloquinhos. Então, em cada alcinha que eu tenho na base, vou fazer um bloquinho com 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, vai ficando dessa forma. O canto ficou com... Primeiro começamos com um bloquinho, saltamos 3 pontos aqui na base, fizemos 2 correntes, faço uma sequência de 3 pontos altos, um em cada ponto de base, e depois vou fazer uma sequência de 2 pontos altos em cada ponto de base 5 vezes. Então, fiz 2 pontos altos, 2 pontos altos, 2 pontos altos, 2 pontos altos e novamente 2 pontos altos. E depois eu faço 3 pontos altos, um em cada ponto de base, faço uma corrente de separação
e sobram aqui 2 pontos altos na base. Eu vou pular os últimos 2 pontos altos que eu tenho aqui na base e começo novamente a minha sequência de bloquinhos. São bloquinhos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Já chegando aqui no final dessa lateral, tô fazendo o último bloquinho. Faço uma corrente de separação, salto os próximos 2 pontos de base. E a partir do terceiro ponto, vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, vou fazer uma sequência de 5 vezes de 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, volto a fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço 2 correntes de separação, salto os próximos 3 pontos de base e na próxima alça faço o bloquinho com 3 pontos altos. Faço mais 2 correntes e na próxima alça um bloquinho com 3 pontos altos. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira nas laterais maiores, sempre fazendo 2 pontos altos entre os bloquinhos e na lateral menor apenas um ponto alto. E faço a sequência aqui dos cantos. Então, vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. No final aqui, quando eu fizer as últimas 2 correntes para fazer a última alça, eu vou fechar com ponto baixíssimo, vou cortar o fio e arrematar, ok? Então, vou fazer a minha carreira e volto te mostrando como ficará. Terminada a carreira, o nosso trabalho estará dessa forma. Eu já cortei e arrematei a sobra do fio. E agora, vamos voltar a trabalhar com o fio natural. Eu vou prender o fio na agulha. E aqui na última alcinha que trabalhamos a carreira anterior, antes do canto, vou fazer um ponto baixo, 2 correntes para dar altura de um ponto alto, trabalho mais 2 pontos altos.
Agora vou fazer um ponto alto em cada ponto de base, aqui no canto. Chegando aqui na alça, faço 3 pontos altos. Agora faço uma corrente de separação e na próxima alça faço o bloquinho com 3 pontos altos. Mais uma corrente e na próxima alça um novo bloquinho com 3 pontos altos. Então essa vai ser a sequência dessa carreira. Aqui no canto, começamos com 3 pontos altos aqui na alcinha anterior ao canto e agora fizemos aqui em cima do canto um ponto alto em cada ponto de base. Não há aumentos nessa carreira, aqui nos cantos. E agora eu volto a trabalhar os bloquinhos. Nas carreiras menores, nas carreiras serão sempre um ponto alto. Desculpa, nas carreiras menores serão sempre uma corrente entre os bloquinhos. E nas carreiras maiores serão sempre 2 pontos altos, serão sempre 2 correntes entre os bloquinhos. Então, vou fazer essa mesma sequência, você faça aqui os bloquinhos, aqui no último bloquinho, antes do canto, e no primeiro aqui, antes do canto, então, nessas alcinhas aqui, não há corrente de separação. Então, você faz o bloquinho e já começa a fazer um ponto alto em cada ponto de base. E no próximo aqui também você faz os 3 pontos altos e volta a fazer as correntes. Ok? Da mesma forma que fizemos nesse primeiro aqui. Faça essa mesma sequência por toda a carreira. Depois de fazer a última alcinha, aqui nessa lateral, que serão as 2 correntes, você vai fechar com ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que iniciamos e cortar o fio e arrematar. Então, vou fazer a minha carreira e volto te mostrando então como ficará.